noite, saudações rubro-negras, voltamos a falar do canal 81 Flamengo até morrer. Pessoal, hoje trarei informações sobre a renovação do vínculo contratual do zagueiro Otávio, isso mesmo, zagueiro da base do Flamengo, que teve seu vínculo estendido com a equipe rubro-negra. Vamos falar também da vitória do Flamengo ontem contra a equipe do Madureira, onde o Flamengo venceu por 5-1 e assumiu a ponta do Campeonato Carioca, numa exibição de gala da equipe rubro-negra com seus titulares. Pessoal, antes de falar um pouquinho sobre essa situação do Otávio, esse jogo que o Flamengo venceu o Madureira, gostaria que você fosse no nosso canal 81 Flamengo até morrer, que você se inscrevesse, acionasse o sininho, desse um like, compartilhasse com os amigos, que também fosse lá no nosso perfil no Instagram, 81 Flamengo até morrer, e adicionasse, para que a gente possa sempre estar trazendo informações bacanas do mais querido do Brasil para vocês. Beleza, pessoal? Então compartilha com a galera. Passa no nosso canal, inscreva-se, peça seus amigos para se inscrever, para que venha nos ajudar a chegar aí aos 1000 inscritos, para que a gente possa estar crescendo cada vez mais e trazendo notícias bacanas para vocês. Beleza, pessoal? Galera, falando um pouquinho sobre essa situação do zagueiro Otávio, né, o jogador da base, revelado pela base do Flamengo, um jogador que vem sendo especulado por clubes europeus. O Flamengo estendeu o vínculo do Otávio por mais alguns anos e aumentou a sua multa rescisória. Hoje, o Otávio, para sair do Flamengo para qualquer clube europeu, a multa rescisória desse jogador gira em torno de 400 milhões de reais. Então, qualquer clube que queira tirar o Otávio do Flamengo terá que pagar essa multa rescisória. Otávio, que é um jogador canhoto, vem se despontando na base do Flamengo, um jogador de muita qualidade técnica, um jogador que tem uma boa reposição, ele é muito bem fisicamente, é um jogador, apesar de ser zagueiro, é muito veloz, tem uma boa saída de bola e precisa apenas melhorar um pouquinho mais essa situação de andar um pouquinho mais com a bola para armar jogadas, como faz o Ilharão, como faz o próprio Rodrigo Caio. Então o Otávio vem se despontando muito nessa base do Flamengo. Lembrando que o Natan foi negociado, né, para o Red Bull Bragantino e o Otávio começou a ganhar notoriedade nessa equipe do Flamengo e vem crescendo, possivelmente podendo ser até utilizado esse ano pela equipe rubro-negra. Vamos torcer para que o Otávio tenha uma oportunidade e possa aparecer nessa equipe do Flamengo. Pessoal, falando um pouquinho rapidamente do jogo de ontem, onde o Flamengo venceu a equipe do Madureira por 5-1. Flamengo que entrou em campo com Diego Alves, Rodrigo Caio, Ilharão, Felipe Luiz, Isla, Gerson, Diego, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Time do Flamengo que foi a campo ontem contra o Madureira. Ontem nós vimos um Flamengo bem diferente do que nós acostumamos a ver no ano de 2020, pós saída do Jorge Jesus. Flamengo muito envolvente, um Flamengo que mandou no jogo, desde o primeiro minuto de jogo, controlando as ações do Madureira, um time que jogou para frente o tempo inteiro, fez muitas jogadas de transições, muitas ultrapassagens. Nós vimos o Isla apoiando muito, o Felipe Luiz, o time do Flamengo ontem que lembrou muito mesmo o estilo de jogo do Jorge Jesus, mas também acabou mostrando algumas deficiências. O Flamengo que teve muitas oportunidades, ontem conseguiu concluir em gol algumas delas, visto que em algumas rodadas o Flamengo produzia muito, mas também perdia muitos gols. E ontem nós vimos que o time conseguiu concluir as oportunidades e matou o jogo já no primeiro tempo, fazendo 4-0. Porém, nós vimos que, apesar do Flamengo apoiar muito ao ataque, jogar muito em cima do time adversário, pressionando essa saída de bola, nós vimos que em algumas situações o Madureira teve algumas oportunidades. E se o Madureira tivesse um time mais qualificado, poderia sim levar mais perigo à equipe do Flamengo e também poderia até fazer o seu gol. Nós vimos algumas situações em que o Isla apoiava muito, tomava muita bola nas costas, errou alguns passes e com isso armava muito o contra-ataque do Madureira. O
Flamengo enfrentando uma equipe de um potencial maior, uma qualidade técnica maior, isso pode ser um problema, visto que no ano de 2019, ao qual o Jorge Jesus assumiu o Flamengo fez jogos em que apoiava muito, jogava muito em cima do seu adversário, mas na hora do contra-ataque acabava tomando gols e perdeu alguns jogos dessa forma. No ano de 2020, contra o próprio São Paulo, o Flamengo pressionou, teve a oportunidade e não conseguiu concluir elas em gols, e nos contra-ataques acabou perdendo o jogo. E ontem, o time do Flamengo, apesar de mandar no jogo inteiro, né, o Flamengo teve essas dificuldades em alguns contra-ataques do Madureira. Mas um ponto ontem chave do Flamengo foi a pressão que o Flamengo exerceu no Madureira. O Flamengo fez 4-0 no primeiro tempo, voltou para o segundo tempo e, diferentemente, né, dos jogos anteriores que o Flamengo vinha fazendo, ao qual o time caía do rendimento, né, no segundo tempo, era um time mais burocrático. Ontem nós vimos o Flamengo durante 90 minutos jogando em cima da equipe do Madureira, que não pode, vamos dizer assim, servir de parâmetro, né, no futebol brasileiro, porque é uma equipe de baixa qualidade técnica, né, no cenário hoje brasileiro não tem um potencial, não é um clube de nível como São Paulo, como Palmeiras, como Grêmio, como Atlético Mineiro, mas nós vimos um Flamengo muito envolvente, e que se o Flamengo vier mostrar essa intensidade de jogo, né, se resguardando, jogando em cima do Palmeiras, possivelmente no domingo nós podemos ver o Flamengo até mesmo matando esse jogo já no primeiro tempo, mesmo sendo um jogo diferente do que foi o jogo contra o Madureira. Palmeiras muito mais time, é um clássico nacional, Palmeiras atual campeão da Libertadores, o Flamengo campeão da Libertadores de 2019, bicampeão brasileiro, né? Então, assim, se o Flamengo mostrar essa produtividade, essa pegada na saída de bola do Palmeiras, e o Flamengo conseguir manter isso, mesmo o jogo sendo, né, às 11 horas da manhã, o Flamengo tem grande possibilidade de sair vitorioso e conquistar esse título, mais um título para essa galeria de títulos desse time grandiosíssimo que é o Flamengo de 2019 para cá. Beleza, pessoal? Galera, então essas foram as informações que eu trouxe para vocês essa noite, falando um pouquinho da situação do Otávio, até mesmo do jogo contra o Madureira, e falando um pouquinho dessa possível situação do jogo de domingo contra o Palmeiras. Beleza, galera? Então, vai lá no nosso canal, adiciona, faz lá um like, dá um likezinho, aciona o sininho, inscreva-se, participe conosco e muito obrigado por vocês estarem sempre nos apoiando no nosso canal e lá no nosso perfil no Instagram. Beleza? Fiquem com Deus, saudações rubro-negras, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Boa noite, pessoal, saudações rubro-negras, vapo neles!